Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer um raciocínio para vocês aqui bastante peculiar. Na verdade, assim, uma coisa assim que nem muitas pessoas gostariam de ouvir. Que o nosso país vai mal, todo mundo já sabe, né? Não adianta você ser um negacionista. Basta você entrar no mercado, basta você ir em algum posto de gasolina, basta você precisar de uma saúde, que você vai ver como é que o nosso país anda. Na verdade, esse é o parâmetro, né, o termômetro para se saber como o país anda, se ele vai bem ou se ele vai mal, né, com testes. Eu assistindo algumas lives, alguns vídeos no TikTok também, eu até no YouTube, eu percebi que assim, muito se reclama dos governos. Seja o governo de direita, seja o governo de esquerda, sempre vai ter uma reclamação. Sempre falo nos vídeos o seguinte: não tem um político de estimação, né? Faça os seus testes, vá no mercado, no açougue, vá no posto de saúde, você vai ver como é que o país anda e se você vai cobrar ou não. Então a questão é a seguinte: as reclamações dentro direita e dentro esquerda. Mas você já parou para pensar que a população é corrupta? Eu acho que muita gente não pensa nisso, né? Sobre a população, porque é o seguinte: eu assisti um vídeo do motorista, pela sua infelicidade, ele tombou o caminhão e o caminhão tava com vários eletrodomésticos, né? Incluindo TV, notebook, né? Computadores e várias coisas. E aí o que aconteceu? Ele tava numa ribanceira, todo machucado, e aí ele filmando assim, falando assim, ó, essa é a realidade do Brasil. E ele lá todo machucado, todo ensanguentado. E quando ele aponta pra cima, que tava na ribanceira, né? Aí na rodovia tava lá o caminhão lá, e a galera, cara, tinha mais ou menos 70 pessoas ali, saqueando. Não eram bandidos, não era gente que tá saindo da cadeia, não, eram moradores. Moradores da região que escutaram barulho e com barulho foram lá para ver o que estava acontecendo. E quando viram que eram eletrodomésticos, que eram equipamentos, alguns até fáceis de carregar, tipo um ar-condicionado, DVD, um home theater, começaram a saquear. Então, quão corrupto é a nossa sociedade, né? Para fazer um tipo de coisa dessa. Aliás, é previsto na Constituição que isso é crime, né? Isso é crime, você não ajudar uma pessoa que está num momento de dificuldade, né, de vida ou morte. E aí o mais engraçado disso tudo, o que que é? A ambulância que estava vindo parou para socorrer, né? Tava fazendo seu serviço normal. Porém, o motorista, vendo a situação, foi lá e pegou uma televisão. Vou pegar pelo menos uma televisão para mim e depois eu socorro o cara. Uma das pessoas que estavam saqueando a carga ficou comovida com a situação, né? Baixou a espiritualidade do cara, o cara, Deus tocou a mão dele e ele falou, não, cara, isso tá errado. Aí o cara pegou a ambulância, foi lá e socorreu o cara. E o próprio motorista da ambulância estava saqueando a carga. Agora pensa comigo. O cara chega com a ambulância, com o motorista no hospital, e aí, tá, mas você não é o motorista da ambulância. Pois é, o motorista estava lá roubando a carga. O motorista estava lá roubando a carga do caminhão. Então o que que acontece? A nossa sociedade, a sociedade brasileira, né, a população, ela é corrupta, cara. E ela é corrupta do nível muito alto. Não adianta você falar que você não é, porque a cultura do Brasil é sempre passar a perna em alguém. Mas eu sou honesto. Olha, o Brasil ele tem mais desonesto do que honesto. Então, quem é honesto meio que não importa muito, porque olha só, se algum investidor, alguma pessoa de fora vem para o Brasil, ó, você vê o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, todo mundo, o gringo ele vai pro Rio de Janeiro. É batata. E ele vai pra lá tem o quê? Tem roubo, tem aquela arrastão, tem não sei o quê. Então quando você chega lá fora lá, o gringo vai falar o quê? O Brasil é perigoso. Então você que é honesto, meio que não encaixa muito, tá entendendo? Apesar que honesto, tem muito pouco, né? O Brasil com seus mais de 200 milhões de habitantes, aí quantos são honestos? Então, os políticos nada mais é do que o reflexo da sociedade. Você já parou pra pensar nisso? Porque se uma sociedade ela abule o passar a perna, o ganhar vantagem, entendeu? A desonestidade, se ela apoia isso, o que que acontece? Ela vai eleger alguém que tem os mesmos reflexos que ela. Isso é batata. No vídeo passado eu falei sobre pessoas que elegem candidatos por interesse próprio. O que que acontece? O país padece. Por quê? Porque se você beneficia um interesse próprio e ignora os demais, o país vai padecer, porque o país tem milhões de pessoas com milhões de interesses. Então, quando aparece um candidato que fala assim, eu vou fazer isso para a sociedade, né? Eu vou englobar geral, ele não é reeleito, não adianta. Nós temos o Enéas, por exemplo, que estava concorrendo a presidente juntamente com esse senhor que está na presidência hoje, e um dos projetos dele era o quê? Criar a bomba atômica.
Meu Deus, que coisa de louco, todo mundo chamou ele de louco. Mas por que ele queria fazer isso? Justamente porque todos os países que têm uma bomba atômica, que tem um exército, que tem material bélico, né, para poder ser usado, querendo ou não, ele é mais respeitado. É como ele passar para o mundo que, olha, não sou mais menino, hoje sou um adulto. Você tá entendendo? Porque o Brasil ele é um país de commodity, ele não é um país de guerra. Só que se nós tivéssemos uma usina nuclear, né, uma bomba nuclear, hoje nós teríamos muito mais relevância no mundo do que temos hoje. Então, um político que traz algo, né, para que haja esse respeito no mundo todo, porque não adianta, é força. Se o Brasil tivesse isso, o Brasil seria muito mais respeitado. Hoje o Brasil é conhecido por quê? Hoje o Brasil é conhecido pelo carnaval, e o carnaval engloba o quê? Prostituição, promiscuidade, traição. O carnaval engloba roubo, droga, bebida, tudo de ruim engloba o carnaval, absolutamente tudo de ruim. Mulher pelada. Eu tava assistindo o Simpson uma vez, e aí tem um pedacinho de lá que eles vêm para o Brasil, e eles veem o quê? Esgoto, rato, mulher pelada, peituda, e o Brasil é conhecido só pela bola. E não, o Brasil ele tem muitas qualidades, porém é o que traz. Então o que acontece? O Brasil ele é o reflexo, né? Quer dizer, os políticos são o reflexo do que a sociedade é, né? Então, se você hoje se considera um bom pai, se você hoje se considera um bom avô, né, o que você tem que fazer é o seguinte: levar boa índole para os seus filhos, para que eles elejem pessoas boas. Olha, essa geração que a gente está vivendo, eu tô com 31 anos. Essa geração, minha geração, ela não tem conserto. Não adianta. Não adianta vir um político aqui falar que vai consertar, ou que algum movimento, não adianta. Essa geração não tem conserto. Isso é a primeira coisa que você tem que pôr na cabeça. Segundo, a próxima geração ela vai ter conserto, mas tem que ser plantada nessa geração. Então, os pais dessa geração vão plantar coisas boas, ensinar bons valores, ensinar políticas aos seus filhos, dar conselhos, ensinar negócios. E aí, essa geração é só planta, só plantação, planta, mas a colheita vem quando o seu filho completar 15 anos, 18 anos, que ele, por consciência própria, vai começar a exercer os valores que você passou para ele. Então, não adianta você, que já está na casa dos 30, querer colher coisas boas dessa geração. Não vamos colher, não adianta. Mas nós somos responsáveis por mandar, né, uma nova geração preparada e mais forte. Eu vi uma frase que ela meio que impactou bastante, que fala assim, ó. Homens fortes... Não, tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis, né? E tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Você tá entendendo? Olha pra você como é que é as coisas. Então nós, dessa geração, da casa dos 30, que temos filhos, ou até que não temos, mas se exercemos uma boa conduta, vamos criar para a próxima geração, né, uma geração forte, eleita, uma geração que vai cumprir os valores certos. O Brasil hoje, na verdade o Brasil era para ser o país mais rico do mundo, porque nós temos reservas naturais, nós temos coisas, pedras, minérios, que só existe aqui no Brasil, nós temos madeiras que só existe aqui no Brasil, certo? A gente tem o nosso pré-sal, a gente tem extração de petróleo, a gente tem tanta coisa, só que o Brasil é um país mal administrado, o Brasil é um país corrupto, e por conta disso, a riqueza do país, ela não consegue ser distribuída para toda a população. E aí, hoje, quem é feliz no Brasil, quem usufrui das coisas do Brasil, é a elite, entendeu? São as pessoas ricas. Porque o que deveria ser, a população deveria usufruir boa parte disso. Então, o que acontece? Culpa da corrupção, né? Reflexo da população, hoje é o que o Brasil tá. A gente tem aí o presidente atual do Brasil, que simplesmente foi preso, condenado em 9ª instância. Todos os juízes que condenaram ele foram afastados. Todos aqueles que foram presos na Lava Jato foram soltos e reintegraram ao poder. O Brasil virou chacota no mundo. No mundo, ó, lá na Argentina, pra você ter ideia, eles chamaram o Bolsonaro pra ir lá do que o Lula. Por conta do quê? Por conta do que sabe que o Lula é o que ele é. E não vem falar que eu sou de direita, não, porque é o seguinte, eu tô falando fatos pra você, eu quero que você pense. Você tem que largar de ter o seu político de estimação.
O cara prometeu, cumpriu, show de bola. A partir do momento que ele para de cumprir aquilo que ele prometeu, para de fazer aquilo que realmente o presidente deve fazer, você corta, porque o cara tá lá para trabalhar, entendeu? O cara tá lá para trabalhar, o cara não tá lá para ficar ganhando aquelas vale terno, né, que vale paletó, vale aluguel, salário, né, dentista. O cara tem tudo, o cara passa 4 anos da vida dele viajando, certo? 4 anos viajando, comendo, bebendo, morando numa casa top. E aí, você não vai cobrar o cara não? Então não tem um político de estimação. Cobre o cara, cobre a quem você elegeu. Então, o Brasil nada mais é do que o reflexo da população. A população brasileira é corrupta, promíscua, prostituta. Ela faz tudo isso. E o que a gente pode mudar? Criando os nossos filhos com ideais e valores. Só que hoje isso não tem valor. Hoje não tem valor. Hoje uma mulher que fica aí com 30 cara, você não pode falar nada, você tá entendendo? Hoje um homem que larga sua masculinidade e se torna um homem frágil, você também não pode falar nada. Você vê várias bandeiras sendo erguidas aí contra a paternidade, contra a família. Se você aí gosta de dar o caneco, isso é problema seu. Mas induzir uma pessoa a querer dar o caneco também, aí é o problema, entendeu? Hoje essas pessoas não entendem o seguinte, velho, você quer fazer um trem na sua vida? Faça, mas não queira induzir as outras. Por quê? Porque isso vai refletir na sociedade. Você já pensou se a nossa sociedade brasileira fosse todinha de homossexuais? Como ela se procriaria? Ou se fosse lésbica? Você tá entendendo? Então, não tem como. Se você quer fazer o trem, faça. Agora é assim, se você não concorda, você é homossexual, você é alguma coisa. Não, são várias pautas aqui que se eu for trazer no vídeo aqui pra falar pra vocês, esse vídeo aqui vai ter 30 minutos, vai ter 1 hora, entendeu? Então, se você vai fazer um trem, faça, mas não induza a quem faça. Você é contra? Não, mas faz o que você quer fazer. Como cristão, eu acho errado, entendeu? A minha função por você é te aconselhar e orar. Você quer continuar? Problema seu, irmão, vai lá, seja feliz, e é isso. O que eu tenho que fazer é conversar com você e explicar. Bom, eu queria muito trazer esse vídeo para você sobre o que eu penso da sociedade e não só eu, como eu tenho vários livros falando sobre como uma sociedade deve ser para ela se tornar forte. Hoje, o Brasil é uma sociedade fraca, de homens fracos. Temos exceções? É lógico, sempre vai haver exceções, sempre vai haver a porcentagem de boas pessoas, né, que dão a vida pelo seu país, que escolhem certo, que votem certo, que não aceita a promiscuidade, né, que geram valor. Só que o problema é o seguinte, os idiotas, os promíscuos, as pessoas que praticam a prostituição, que praticam a libertinagem, elas são mais numerosas do que as outras. A porcentagem delas é muito maior do que as outras. Então, o que acontece? Como tem um grupo dominante maior, acaba que o menor não tem muita relevância. E aí é que entra o problema. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. É um desabafo que eu queria falar com vocês e passar também uma visão. Você que teve a capacidade de assistir até aqui, a inteligência de entender isso, para você o meu muito obrigado e até o próximo vídeo.